Bastidores da cena do trem e também do salto do penhasco, paralelo na varanda de Veneza, quadro da Angela Bassett, John Lark, ângulos holandeses, máscara de látex. Nesse vídeo você vai conferir 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas referências no filme Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Então, vamos nessa! We'll see you tomorrow. I love my popcorn. Movies, popcorn. Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, fica claro o aviso de spoilers. Missão Impossível 7 tem a direção do Christopher Maguire, que escreveu o Protocolo Fantasma e também Top Gun Maverick, e escreveu e dirigiu Nação Secreta, Efeito Fallout e Acerto de Contas, tanto a parte 1 quanto a parte 2. A parte 1 e a parte 2 foram gravadas quase que ao mesmo tempo. A parte 1 começou a ser gravada no começo de 2020, as gravações foram interrompidas por conta da pandemia, voltaram meses depois, ficou naquele vai e vem, por conta dos protocolos, até que as gravações principais foram finalizadas no começo de 2021. Missão Impossível 7 é o filme mais bem avaliado da franquia lá no IMDb e o segundo mais bem avaliado pela crítica e o mais bem avaliado pelo público lá no Rotten Tomatoes. Além disso, ele é o filme mais caro da franquia e da carreira do Tom Cruise, com um orçamento de 290 milhões de dólares, que aumentou bastante devido à pandemia. Mas na sua opinião, esse orçamento valeu a pena? Agora falando do filme em si, após a parte lá do Sevastopol, vimos Ethan sendo recrutado pelo Kitward para uma nova missão. E nessa cena temos duas referências bem legais. Todo o lance do recrutamento chegando em uma mensagem secreta e com as falas: sua missão, caso decida aceitar, e também caso algum membro da sua equipe seja capturado ou morto, o secretário irá negar ter conhecimento de suas ações. E tudo isso é um clássico de Missão Impossível que acontece sempre no começo de todos os filmes. Além disso, quando o Ethan termina de ouvir a mensagem, temos a clássica frase: essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos, e depois vimos ela pifando, que também é mais um clássico do recrutamento de missões da IMF. Bom, primeiramente, a missão do Ethan é ir até o deserto árabe e encontrar a Ilsa, que estava prestes a ser encurralada por caçadores de recompensa. No meio da missão, vimos uma enorme tempestade de areia, que pode ser uma referência ao filme Protocolo Fantasma, onde, após a parte do Burj Khalifa, Ethan persegue o Winston e passa no meio de uma tempestade de areia. Nessa cena, vimos a Ilsa usando um tapa-olho no seu olho esquerdo, e tem uma curiosidade bem legal por trás disso, é que isso não deveria acontecer. O Christopher Maguire, o diretor, pediu para ela fechar um olho quando fosse usar sniper, mas como ela simplesmente não conseguia fechar o olho, para resolver esse problema, eles colocaram um tapa-olho nela, que deixou o visual dela até que mais badass. Após o Ethan recuperar a chave com a Ilsa, temos a cena da reunião no escritório da inteligência americana. E nessa cena temos alguns nomes interessantes. Primeiramente, temos a presença do Dr. Rob Delaney, que foi simplesmente o Peter lá em Deadpool 1 e também em Deadpool 2. E tomara que ele volte lá no terceiro filme. E também o Tom Cruise trouxe alguns atores de Top Gun Maverick aqui para o filme, como por exemplo o ator Charles Parnell, que foi o Warlock, e também o ator Greg Tarzan Davis, que foi o Coyote e aqui interpretou o Degas, um policial. Só que nessa cena deveríamos ter a presença da Erica Sloane e da Angela Bassett, que apareceu lá em Efeito Fallout. Ela seria a chefona da CIA e participaria aqui dessa conversa, mas devido aos adiamentos por conta da pandemia, ela acabou não conseguindo participar. O Christopher Maguire comentou em uma entrevista que eles ainda não acabaram com a sua personagem e que sempre tem um plano para o futuro. E durante a conversa ali na inteligência, temos um quadro dela ali na parede. Então quem sabe ela não volte na parte 2, nem que seja uma cena rápida, já que ela passou a respeitar e entender a real importância da IMF, sendo até quem sabe uma grande aliada lá pro Ethan e a sua equipe. Outra ausência é o Jeremy Renner como William Brandt. Ele não voltou em Fallout porque não queria morrer no filme, sim, é verdade, e como o 7º filme foi gravado ao mesmo tempo de que Hawkeye, a série que ele estrelou, ele não pôde gravar a parte 1. Teoricamente foi por isso que ele não participou,
mas quem sabe ele não volte para a parte 2. Ainda nessa cena, temos o retorno do Eugene Kittredge, aquele diretor do IMF lá do primeiro filme, que passou toda a história achando que Ethan era o agente traidor, enquanto o traidor era o mentor dele, o Jim Phelps, lá do Jon Voight. Ele voltaria antes aqui na franquia, mas acabou voltando nesse 7º filme, além de estar confirmado para retornar também no 8º. Um detalhe sutil nessa conversa é que quando Kittredge levanta, ele fala sobre as fontes da CIA no Kremlin, na Rússia. Lembrando que o Kremlin foi destruído lá em Protocolo Fantasma, mas aparentemente já foi restaurado. Ele também comenta sobre a Ilsa Faust, que agora está desautorizada. No final de Efeito Fallout, vimos que a sua dívida com a MI6 foi perdoada e tal, mas pelo visto aconteceu alguma coisa entre ela e a inteligência britânica, entre Efeito Fallout e Acerto de Contas, para que ela fosse desautorizada, mas por enquanto não sabemos o que aconteceu. Quando o Ethan revela que estava ali na sala, ouvindo toda a conversa deles, ele tira a famosa máscara de látex, que também é usada mais pra frente pela Grace para se fantasiar de Alana, o que, claro, é uma baita referência aos filmes anteriores, onde em todo filme algum personagem usa essa máscara e, bom, temos a revelação. Logo depois, o Ethan conta para Kittredge que não vai lhe entregar a chave e que vai usar a chave para acabar com a entidade. E um detalhe legal é que à medida que a conversa ia ficando mais tensa, o Christopher Maguire usava o famoso ângulo holandês, deixando a conversa meio que em um ângulo torto. E esse mesmo ângulo é usado mais pra frente na festa em Veneza, onde temos a conversa envolvendo Gabriel, Ethan e a Alana. E essa é uma referência ao primeiro filme de Missão Impossível do Brian De Palma, onde ele usou esse mesmo ângulo holandês naquela conversa do Ethan com o Kittredge no restaurante, usando ele assim que o Kittredge passou a suspeitar que Ethan era o traidor. E após essa conversa, quando o Ethan se fantasia de Kittredge para meter o pé, temos a clássica introdução dos filmes de Missão Impossível, apresentando todo o elenco principal. Tem também algumas cenas do filme, meio que um trailer dentro da introdução, enquanto toca o clássico tema, o tan 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 tan, que, claro, é uma clara referência a todos os filmes da franquia, onde isso sempre acontece. Aliás, esse é o filme que mais demora para a introdução começar, só começando a partir do minuto 28 aqui no filme. Mas uma coisa que não pode demorar é o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, se você está curtindo saber ainda mais sobre esse filmaço, dessa força que me ajuda demais. De coração, muito obrigado! Ao saber que Ethan estaria no aeroporto de Dubai, Kittredge mandou uma equipe de policiais irem atrás dele, equipe liderada pelo Degas e pelo Briggs. O Briggs foi interpretado pelo ator Shea Wigington, acho que é assim que se fala, que apareceu em Agente Carter e meio que virou um especialista em interpretar policiais nos filmes. Ele foi um policial em Coringa, por exemplo, e também em Velozes e Furiosos, com o Brian quebrando o nariz dele 2 vezes, pois é, coitado. Lá no aeroporto, conhecemos o personagem do Gabriel, o vilão do filme, interpretado pelo ator Asa Morales. Só que o interessante é que, inicialmente, o Gabriel seria interpretado pelo ator Nicholas Hoult. Tava tudo certo, ele foi anunciado oficialmente, ele estaria no 7º e no 8º filme, mas aí veio a pandemia, as gravações pararam e voltaram quando a série The Great, que ele estrela, um dos protagonistas, também voltou a ser gravada. Então, por conflito de agenda, ele acabou deixando o papel. Mas quem sabe ele não apareça lá no Missão Impossível 9, já que o Tom Cruise falou que vai continuar fazendo Missão Impossível até os seus 80 anos de idade. No aeroporto, Ethan encontra e é ajudado por Ben Luther, que fica ali nos seus computadores, ajudando o Ethan na sua missão. Na conversa ali de quem é o melhor dos hackers, o Bendy chama o Luther de tropa de choque e esquadrão de guerra, que era como o Luther era chamado no passado. O Ethan, inclusive, comenta isso lá no primeiro filme. Como é mesmo que te chamavam? Tropa de choque? Esquadrão de guerra? Aliás, Ethan e Luther são os únicos personagens que aparecem em todos os 7 filmes da franquia. O Luther aparece em Protocolo Fantasma, mas lá no final, na cena final, mas aparece, então tá valendo. Também no aeroporto conhecemos a ladra Grace, que foi interpretada pela linda Hayley Atwell. A Hayley Atwell foi agente Carter lá em Capitão América 1, e estrelou a sua própria série, e também foi a Capitã Carter em Doutor Estranho 2. Ela até comentou em algumas entrevistas que chegou a ficar 100 dias sem falar durante as gravações, e que chegou a ficar meio mal gravando aquela sequência no trem, onde
Ethan e a Grace ficam pulando de vagão em vagão. Aí o Tom Cruise pediu pra ela comer chocolate. Ela foi lá, comeu, se sentiu melhor e conseguiu terminar de gravar toda a sequência ali do trem. Aliás, se vocês tiverem interesse em um vídeo de curiosidade sobre a Hayley Atwell, no mesmo estilo que foi sobre o Tom Cruise, é só pedir aqui nos comentários que eu trago até segunda ou no máximo terça-feira aqui pra vocês. Quando o Ethan encontra a Grace, ele rouba a chave dela e ainda usa o famoso truque de mágica para escondê-la, um truque de predigitação, com a Grace aprendendo e usando esse mesmo truque mais pra frente. E tudo isso é uma referência ao filme de 96, onde o Ethan usou esse mesmo truque naquela conversa com o Krieger para pegar a lista. E durante toda a sequência ali no aeroporto, vimos o Ethan usando óculos no estilo aviador, que talvez seja uma referência ao Maverick de Top Gun, que usa óculos nesse mesmo estilo. Só que esse óculos de Missão Impossível não é da Ray-Ban, e sim da marca Cartier, que é meio que uma marca de luxo. Ainda no aeroporto, quando o Ethan vai perguntar o nome dessa tal ladra, ela pensa um segundinho e fala, que tal Grace? E é assim que o Ethan chama ela ao longo de todo o filme. Mas na parte final lá no trem, quando vimos o passaporte da Grace, descobrimos que o nome dela não é Grace, e sim algum nome que começa com as letras F e R. E em entrevista ao The Hollywood Reporter, a Hayley Atwell comentou que mais sobre a Grace vai ser explorado lá na parte 2, então talvez conheceremos o seu verdadeiro nome. Bom, após a Grace fugir para Roma e ser pega pela polícia, a gente descobre que ela foi presa aqui no Rio por resistir a uma prisão. Vimos o Ethan meio que fantasiado de advogado para poder falar com ela. E o Tom Cruise como advogado pode ser uma referência ao filme Questão de Honra e também ao filme A Firma, dois filmes onde o Tom Cruise interpreta um advogado. A Grace acaba escapando, Ethan persegue ela, até que eventualmente os dois estão sendo perseguidos pelos policiais de Kittredge, os policiais de Roma e também pela Paris, meio que abraço direito lá do Gabriel. E vale a pena dizer que toda essa cena de perseguição ali em Roma não teve CGI, toda a cena realmente aconteceu na vida real, foi tudo usando efeitos práticos. Após a BMW, eles acabam encontrando um carro amarelo, e para gravar essa sequência, eles pegaram um Fiat 500, modificaram ele para dar a ele mais velocidade, mas acabaram deixando o carro meio que parecendo que está possuído, colocando isso no roteiro e até deixando a cena até mais engraçada. Enquanto eles estavam gravando, tinha claro, né, algumas pessoas ali vendo as gravações e tal, vendo tudo ser filmado, e após tudo terminar, o Tom Cruise foi lá, falou com a galera, agradeceu pelo apoio, tirou algumas fotos. E tem até uma história que durante as gravações do filme ali na Itália, 12 pessoas da equipe acabaram ficando doentes por conta da pandemia. Eu acho que eu não posso falar a palavra certinha da doença, porque senão o YouTube diminui o alcance, mas todo mundo sabe qual é. E por isso, o Tom Cruise alugou um cruzeiro para que toda a equipe e o elenco pudesse ficar isolada antes das gravações voltarem ao normal. Em boa parte dessa cena de perseguição, vimos os carros da BMW. A BMW, que é uma grande parceira da franquia Missão Impossível, aparecendo nos 4 filmes mais recentes, que por coincidência foram os que mais fizeram sucesso. Nessa cena, vimos eles dirigindo uma BMW M5 CS, o Tom Cruise usa também uma moto da BMW, e mais pra frente, a moto que ele usa para saltar do penhasco também é da BMW. Ainda na perseguição, foi a primeira cena que vimos a Paris que foi interpretada pela atriz Pom Clemente-F, que foi amante lá nos filmes da Marvel. Ela está confirmada para voltar na parte 2, já que, como vimos no final, mesmo após a facada, a sua personagem ainda estava viva. Após a Grace fugir com a metade da chave e ter ajudado pelos seus amigos, e eles começam a bolar um plano para se filtrar na festa da Lana, lá em Veneza. Nessa hora, o Bungie até pergunta se a Lana ainda acha que o Ethan é o John Lark, que é uma referência a efeito Fallout, onde o Ethan fingiu que era um Lark, né, o contratante dos apóstolos, para se aproximar da Lana ali na festa, enquanto o verdadeiro Lark era ninguém mais, ninguém menos do que o Walker lá do Henry Cavill. A Ilsa até comenta que não sabe como a Lana e o Ethan resolveram as coisas, mas a gente viu, por exemplo, que o Ethan ajudou a levar o Solomon Lane lá pra Lana quando ele foi entregue ao MI6, sendo que antes ela até tacou um beijão nele e tal, então meio que dá pra saber como tudo isso foi resolvido. Aliás, se vocês também tiverem interesse em um vídeo de curiosidades, ou sobre a Rebecca Ferguson, ou sobre a Vanessa Kirby, ou sobre as duas, também é só pedir aqui nos comentários que eu trago pra vocês.
Antes deles irem para a festa da Lana, Ethan e Ilsa têm um momento até que bem legal ali na varanda do quarto. E o interessante é que inicialmente essa cena teria 2 páginas completas de roteiro, mas a Christopher Maguire deixou apenas Tom e a Rebecca Ferguson fazerem a cena, sentirem os sentimentos, e acabou que a cena teve apenas 2 falas. A festa da Lana está acontecendo no Dodge's Palace, um clássico ali de Veneza, e o legal é que a equipe trouxe alguns projetores para ajudar a iluminar as paredes. A ideia era deixar o palácio vivo e fazer dele um personagem aqui na história. Bom, na festa, a Grace encontra o Gabriel e ele menciona a Mary. A Mary é aquela moça que ele matou em um flashback lá no início do filme, que aparentemente era a namorada do Ethan. Não sabemos muito sobre isso ainda, mas acredito que tudo isso será mais desenvolvido na parte 2. Só que foi revelado pelo Christopher Maguire que esse flashback seria bem maior e seria toda a sequência inicial aqui do filme, se passando em 1989, onde veríamos o Tom Cruise sendo rejuvenescido digitalmente. Ele disse que chegou a ver como ficaria a cena, achou interessante, mas que ficou ruim e acabou descartando e mudando de ideia. Quando a Lana chega, ela menciona que é uma intermediária, o que é uma referência ao seu papel aqui na história. Vimos ela atuando assim aqui no filme e também vimos ela atuando como intermediária lá em Efeito Fallout. Quando a situação começa a pegar fogo, a Grace foge e o Ethan vai atrás dela para pegar a chave. E durante ali, a cena de perseguição, o Ethan dá a sua famosa corridinha tradicional de todos os filmes de Missão Impossível, com ele correndo praticamente toda Veneza para conseguir chegar na Grace. Como no caminho o Ethan foi trollado pela entidade, ele acaba indo parar no lugar errado, sendo encurralado pela Paris e por um outro capanga, enquanto a Grace e depois também a Ilsa enfrenta o Gabriel. E uma curiosidade legal contada pelo Christopher Maguire é que cada personagem no filme tem um estilo de luta diferente. Ele contou que pediu para que cada um dos atores treinasse um estilo de luta diferente que combinasse com a personalidade dos seus personagens. Falando nisso, no meio do X1 ali envolvendo o Gabriel e a Ilsa, o Gabriel consegue superá-la e mata ela, dando uma facada no seu peito. Tiveram alguns comentários no meu vídeo de final explicado e eu quis ressaltar aqui pra vocês. Sim, é triste, eu também adoro a Ilsa, mas ela realmente morreu. A Ilsa tomou uma facada no coração e minutos depois o Ethan chegou, encontrou ela estava gelada, não tinha pulso. O Ethan vai tentar ver se ela tá viva, mas não, ela realmente morreu. A Rebecca Ferguson não deve voltar para o 8º filme e se voltar deve ser um flashback, não voltando viva como foi aqui nesse 7º. É triste, eu sei, mas a Ilsa Fauci realmente morreu. Após a morte da Ilsa, o Ethan volta naquela mesma varanda, onde temos um detalhe bem legal, que é o uso do famoso quente e frio do cinema. Na primeira cena, onde vimos os dois, predominava-se as cores quentes, o laranja, o amarelo, que demonstra o calor humano, a vibração e até o sentimento de amizade e união. Só que, quando vimos o Ethan após a morte da Ilsa, o cenário é totalmente oposto. Está pálido, com névoa, com a cor azul predominando, indicando o estado atual dele, que é de melancolia, tristeza, solidão. Mesmo com a perda da Ilsa, a missão não pode parar, e agora o novo plano deles é fazer a Grace se fantasiar de Alana e o Ethan de Zola, com os dois se filtrando no trem, conseguindo a outra metade da chave e metendo o pé. Mas após o Ethan fugir, a câmera corta e vemos que não é isso que vai acontecer. E essa cena pode ser uma referência a essa cena lá de Nação Secreta, onde o Bendy vai lá, todo pimposo, bola um plano para roubar o até então, livro secreto lá do sindicato, mas ele depois percebe que não vai ser tão fácil assim e cai na real. Um dos motivos pelo qual o plano não vai dar certo é que, beleza, eles foram lá, fizeram a máscara da Lana, show de bola, mas quando eles foram fazer a máscara do Zola, a máquina que faz as máscaras acabou pifando e eles tiveram que improvisar. Isso pode ser uma referência ao Protocolo Fantasma, onde eles usariam as máscaras para se encontrar com a Sabine, mas como a máquina também pifou, eles tiveram que improvisar, com o Ethan tendo que escalar o Burj Khalifa para fazer o plano acontecer. Mas bom, a sequência final do filme se passa em um trem nos Alpes austríacos. Detalhe que na vida real, essa cena foi gravada na Noruega, gravada há pouco tempo após a cena do trem lá de Indiana Jones 5, onde temos a resolução da história envolvendo Gabriel, Ethan e a famosa chave. E o terceiro ato do filme se passar em um trem pode ser mais uma referência ao filme de 96,
onde a sequência final daquele filme também se passa em um trem, dessa vez indo para Paris. Falando em referência ao filme de 96, quando Alana encontra o tal comprador da chave, que descobrimos ser o Eugene Kittredge, descobrimos que tanto ela quanto seu irmão Zola são filhos da Max, aquela traficante de armas lá do primeiro filme que terminou sendo pega pelo Kittredge. Naquela cena, já vimos a Max dando meio que um migué para não ser presa e formar uma parceria com os Estados Unidos em troca de informações. E aqui descobrimos que foi exatamente isso que aconteceu. E também é revelado que a Max já morreu aqui na história, com a Alana e o Zola eventualmente assumindo o seu negócio. Enquanto a Alana está com Kittredge, vimos a Gabriel com Delinger, o chefão da inteligência americana, tentando criar meio que uma aliança. O Delinger explica que uma versão inicial da entidade infectou o sistema para sabotar a furtividade do Sevastopol, enganando o submarino e fazendo a equipe mandar um torpedo para si mesma, fazendo o submarino ser atingido, ser destruído e ficar afundado no fundo do oceano. A chave completa pode abrir a versão inicial da entidade que está lá perdida no submarino, e tendo acesso a ela, você acessa o código-fonte e a pessoa com isso pode ou controlar ou destruir a entidade. Logo depois, o Gabriel mata o Delinger e ataca a Paris, porque a entidade falou que ela eventualmente iria traí-lo e contar tudo isso para o Ethan. Enquanto tudo isso acontecia, vimos o Ethan lá no penhasco tomando coragem para pular com a moto, para chegar a tempo no trem, já que, ele foi sabotado pelo Gabriel. E como vocês sabem, sim, o Tom Cruise realmente pulou do penhasco para gravar essa cena, fazendo isso a um total de 8 vezes. Tom, Christopher e a sua equipe ficaram anos planejando essa cena, e até os 8 saltos realmente acontecerem, houve muito estudo e muito teste. Primeiramente, o Tom Cruise fez mais de 500 skydives, mais ou menos da mesma altura que ele pularia do penhasco. Depois, ele fez mais de 13.000 saltos com moto, passou a treinar salto com moto, agora largando ela no meio do pulo, para se preparar para o mega salto, até que, após meses, finalmente ele saltou do penhasco. Só que, como ele achou que poderia fazer um salto melhor, segurar a moto, por exemplo, por mais tempo, ele refez o salto até que ficasse perfeito, como vimos nos cinemas. Thanks, mate. I think I can hold to the bike a little longer. Pretty much the biggest stunt in cinema history. O pouso dele no trem, claro, foi feito com calma, na pós-produção, mas o salto em si, como vocês viram, foi real. Na edição, eles só tiraram a rampa e toda aquela estrutura criada para colocar o salto. Fora isso, foi tudo real e ficou maravilhoso. Vale a pena dizer que esse salto do Tom Cruise foi a primeira cena a ser gravada aqui para o filme. Eles primeiro, antes de tudo, foram lá e gravaram esse salto, para que, caso alguma coisa desse errado, o filme não fosse afetado, afinal, ele nem teria começado a ser gravado. Bom, Ethan aparece no trem, Gabriel pega a chave, eles vão lá pra cima e os dois começam a lutar. E adivinha, isso realmente aconteceu. Tem todo um vídeo de bastidores mostrando que, primeiramente, eles tiveram que criar todo um trem de verdade para destruí-lo durante as gravações, criando até mesmo os vagões. E para a cena de ação, a equipe estudou, se preparou, e realmente a cena de luta do Ethan com Gabriel foi filmada de verdade em um trem em movimento, era tudo real. Mas claro, um ou outro detalhe foi refinado na pós-produção. Aí os policiais aparecem, Gabriel foge, Ethan consegue recuperar a chave dele, e enquanto os policiais estão ali esvaziando os vagões para salvar a galera, Ethan e Grace foram tentar parar o trem. E eu quero chamar a atenção para a roupa dos dois nessa cena. Vimos o Ethan usando uma roupa preta, enquanto a Grace, meio que a sua aprendiz, podemos dizer, estava usando um terno cinza por cima, o que é mais uma referência ao filme de 96, onde na parte do trem, o Phelps usava uma roupa preta, enquanto o Ethan, o seu aprendiz, usava um terno cinza. Após eles ficarem pulando de vagão em vagão para sobreviver, a Paris aparecer para salvar eles, e contando que o código-fonte da entidade está no Sevastopol, Ethan salta do vagão e mete o pé com seu paraquedas, só que esse salto dele não foi um salto comum. O nome desse salto é Speed Flying, bem diferente do Skydiving e também bem mais perigoso. Esse é um esporte imprevisível, onde o Tom Cruise chegou a estar a mais de 80 km por hora, girando perto de várias rochas. Eles esperaram estar no clima perfeito, desenvolveram todo um novo tipo de gravação para gravar somente esse salto, até que ao final deu tudo certo e após pousar,
Ethan se encontra com o Benji ali embaixo. Enquanto o Ethan fazia esse salto, vimos que a Grace pediu pro Kittredge para entrar para a IMF e, enquanto ele estava ali no paraquedas, ouvimos a voz do Kittredge recrutando Ethan e sua equipe para uma missão ainda mais difícil, achar o Sevastopol e acabar com a entidade de uma vez por todas. Só que no meio disso, ele fala uma coisa bem interessante. Quanto mais próxima a pessoa é do Ethan, mais difícil é manter a pessoa viva, o que pode ser uma referência a Ilsa, que acabou de morrer, mas também a Julia, a ex-esposa do Ethan, que ele terminou o casamento porque justamente por estar casada com ele, os seus inimigos vieram atrás dela. E para quem não lembra, a Julia terminou o 6º filme junto com seu atual marido, o Eric, e os dois estão trabalhando em ONGs ao redor do mundo, e eu não acho que eles vão voltar aqui pra franquia. Quem vai voltar é todo mundo que apareceu e terminou esse filme vivo. Benji, Luther, Ethan, vai todo mundo voltar na parte 2, que vai ter ainda adição de nomes como Hannah Waddington lá de Ted Lasso e também do Nick Offerman da série The Last of Us. O Tom Cruise deu a entender em algumas entrevistas que teremos cenas de ação ainda maiores na parte 2. Tem várias fotos de bastidores lá no Instagram do Christopher Maguire, tem esse vídeo do Tom Cruise voando em um avião na África do Sul, tem esse outro vídeo do Tom Cruise pulando de um helicóptero, aparentemente para pousar na praia. O filme está quase todo gravado, só falta filmar a maior e principal cena de ação para o filme, que vai envolver todo o elenco principal. A previsão é que eles vão gravar assim que a greve dos roteiristas e também agora a greve dos atores chegar ao fim. Mas enquanto isso, aqui nesse vídeo você pode relembrar a história completa dos 6 filmes de Missão Impossível em um vídeo, enquanto aqui nesse vídeo você pode conferir a história completa do Tom Cruise e saber como ele virou essa lenda de Hollywood. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!